Em novembro, a Aberj completou 100 anos de existência e atuação em prol do sistema financeiro nacional, sempre superando os mais diversos desafios e adversidades. Mas será que em 1922 a economia brasileira era a mesma que conhecemos hoje? Vamos conhecer um pouquinho do contexto econômico do início do século XX. A estrutura econômica brasileira sofreu grandes modificações no século XX, se comparado ao XIX. De acordo com o livro do IBGE, Estatísticas do século XX, a taxa de crescimento do PIB per capita teve variação positiva já nos primeiros 20 anos do século, 1,3% de 1900 a 1920. No início da década de 1920, o Brasil enfrentava seus primeiros anos de transição de uma economia puramente agroexportadora para o incentivo à industrialização interna. No entanto, esse incentivo só era possível dado o crescimento das exportações cafeeiras, ocasionado principalmente pela demanda reprimida na Primeira Guerra Mundial, sendo os Estados Unidos o país a importar o maior número de sacas de café no mundo. Apesar do crescimento da demanda, a economia cafeeira se via em um momento de instabilidade, ocasionada pelas grandes safras. Ou seja, mesmo que o café ainda fosse o principal produto de exportação e impulsionador da economia brasileira, o excedente ainda era maior do que a sua procura, tendo esse fenômeno gerado um déficit na balança comercial do café. A economia brasileira do início da década de 20 pode ser entendida pelos seguintes fatores: possibilidade de incentivo à indústria dada a retomada aos níveis de exportações do café, déficit comercial na economia cafeeira com safras maiores que a demanda, a atribuição de funções de um Banco Central ao Banco do Brasil como medida de estabilização econômica. Esse último se deu pela reforma bancária empreendida, que regulamentou a criação da carteira de redescontos do Banco do Brasil, associado à Aberj desde 1923, sendo esta a principal tática de regulação econômica feita pelo governo federal para que houvesse a contenção do déficit gerado. Essa carteira foi responsável por redescontar títulos de outros bancos, ou seja, o Banco do Brasil se tornou responsável por fornecer empréstimos a outros bancos que não conseguiam obter plena captação de capital. Desse modo, apesar da situação econômica caminhar para cenários instáveis, foi possível para o sistema bancário manter uma maior estabilidade, podendo fornecer serviços melhores e atingir uma maior representatividade, que seria concretizada na criação da Aberj, com o nome de Associação Bancária do Rio de Janeiro, em 1922. Então, agora que você mergulhou em nossa história econômica, não esquece de seguir o canal, curtir os vídeos para não perder nada no futuro. Até a próxima!